lindas. Para quem não me conhece, meu nome é doutora Marli Copelli. Eu sou responsável pelo programa Borbolete Saia do Casulo, o qual eu ajudo mulheres a se reconectarem com a sua essência primordial. Hoje eu vou estar aqui recebendo a minha amiga Valéria Damiana, que ela é terapeuta de práticas integrativas, e nós vamos estar falando sobre centênios, o que é centênios e o que influencia nas nossas vidas. Deixa eu ver se a Valéria já está por aqui. Valéria, cadê você? Um grupo gratuito, tá? Chamado Borbolete Saia do Casulo, onde vocês podem estar entrando gratuitamente. Boa noite, Valéria. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. A gente teve um problema de retorno, eu tive que retornar e refazer a apresentação aqui, mas como é? Percalços acontece, porque aqui a gente faz ao vivo. Quem faz, é isso, amiga. Né? Os bastidores faz ao vivo. É tudo na mais transparência. Boa noite, meus amores. Meu nome é Valéria Damiana, sou terapeuta holística, universalista, trabalho com o mapa da vida, onde te dá o direcionamento da sua profissão, do seu lado espiritual e emocional da vida, né? A gente vai estar sorteando, como a Marli falou, o mapa da vida comigo. Eu vou estar fazendo, assim, online com a pessoa hoje, né, Marli? Né, no final da live. Vai ser o mapa da vida online. A gente vai ficar aqui até meia-noite, né? E a Marli vai deixar uma senha, porque não tem só o mapa da vida. Hoje a Marli, ela está eclipsada, o nosso eclipse, né, que é daqui a pouco, 1h da manhã, e já está percorrendo essa energia, então ela está com a corda toda. Hoje ela está sorteando 2 planos e uma constelação familiar. Então, gente, a live hoje promete. Porque os setênios nada mais é. Constelação familiar. É uma sessão online gratuita. A sessão online gratuita. Constelação familiar. Isso. Não é constelação familiar, não? Eu já ia me inscrever na constelação familiar, menina. Você está fugindo da constelação? Desde que eu comecei a trabalhar, você foge da constelação. Que ela gosta, gente, de falar, fazer uma mapinha de vocês, mas quando eu quero catucar a vida dela, ela não deixa. Né? Tudo tem na vida, tudo tem um momento certo, não é o momento ainda. Vai chegar o momento. E vai chegar o momento de eu fazer meu mapa, minha constelação com você. Mas, gente, setembro. Eu aprendi centênio com Valéria, né? Eu fiquei apaixonada por essa teoria, porque essa teoria a gente ouve falar muito nas religiões de matrizes africanas. Na Umbanda, no Candomblé, se fala muito de obrigação de 7 anos, de 14 anos, de 21 anos. E eu não sabia que se tinha uma teoria por trás disso, já desde o Egito Antigo e da Grécia Antiga. E, assim, essa teoria do centênio, ela é uma teoria muito fascinante, porque ela pode contribuir não só para a vida pessoal, mas como para a vida amorosa, para a sua carreira, porque o trabalho e a vida andam juntos, né? Afinal, ele está vinculando a todas as áreas da nossa vida, não somente ao papel enquanto trabalhador. Os chineses e os gregos foram os primeiros a observar essas mudanças biológicas que ocorrem dos 7 anos. De 7 anos, as nossas células são reprogramadas, porque há a morte celular
e é refeito todo o nosso panteão de células, A do nosso biodinâmica. sistema imune, sim, do nosso sistema imune principalmente, que a gente, aí puxando já para o lado da constelação, que a gente vai se perdendo, muita gente vai adoecendo, vai perdendo o sistema imune por causa das tristezas que nós temos, e essas mudanças biológicas e espirituais ocorrem de 7 anos. Então, o filósofo austríaco, que também era um cientista, Rudolf Steiner, começou a observar isso. E, nesse sentido, surgiram as teorias dos centênios, que integram as questões profissionais, a biografia pessoal, que a gente não vive num único plano nessa existência. A gente, como a gente estava falando, a gente é interligado, todos somos um e um somos todos. Enquanto a gente não tiver essa consciência coletiva, que o mal que eu faço ao outro, eu faço a mim mesmo, o mal que eu faço ao planeta, eu faço a mim, porque todos nós somos frutos do mesmo planeta, boa noite, a gente vai estar vivendo esse grande caos. Tanto que, assim, nos últimos anos, né, Valéria, há tempos, está tendo uma busca muito grande por psicoterapias, por terapia de práticas integrativas, para as pessoas realmente se entenderem. Eu trabalho com constelação familiar, acupuntura, reiki, floral de bar, aromoterapia. Então, a gente vê o quanto a natureza nos oferece para nós nos equilibrarmos. E a gente não, muitas vezes, os tais da psicoterapia, né, Valéria? E muitas vezes a gente não aproveita isso como tem que aproveitar. Eu não vou me estender porque o assunto é longo, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. É isso aí. Gente, a antroposofia, né, é a ciência comprovada que fala dos setênios. Então, os setênios não é só o lado religioso, é um lado biodinâmico da vida, né? Quando a gente fala em biodinâmico da vida, ele está inserido na nossa cultura, né? Então, tanto da cultura social, na cultura com a família, na cultura com os amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, no relacionamento, né? Na cultura em si, você, ser humano, perante a sociedade, né? É um conjunto de teoria, métodos, afirmações com aparência científica, mas que, na premissa, usam métodos rigorosos de pesquisa, onde cientificamente, como a Marli falou, né, é comprovado tanto na agricultura como no nosso corpo, né, a evolução do nosso ciclo de células de 7 em 7 anos, né, isso dá uma biodinâmica sistêmica do nosso evoluir como pessoa, ser humano, e também da natureza. Então, você vê, você tem um ciclo de 7 e 7 anos. Só um minuto. Oi, tia? Eu estou estudando. Depois eu falo com você. Desculpa, gente. É minhas meninas, né? Vieram me perguntar. Então, você tem um ciclo de 7 e 7 anos que nós chamamos de setênios, né? A antroposofia é uma ciência, né, que ela estuda os setênios, que é o ciclo de 7 e 7 anos. E 7 anos, gente, não é uma coisa assim aleatória. Eu escolhi 7 anos. Não. 7 anos tem um prover. Como a Marli falou, já vem desde a Grécia Antiga, desde os chineses. Os chineses, eles não faziam 7 anos, eles faziam ciclos de 20 anos, totalizando 3 ciclos. Mais além que foi desmembrando em 7 e 7. Né? Então, na evolução científica, 7 anos, e dentro da... Desculpa. E dentro de tudo da vivência científica, né, desses 7 anos você tem o reconhecimento, o aprendizado, a transformação e o desenvolvimento de habilidades, né, para esse ciclo termina, para um próximo começar. E os 7 anos, né, é uma coisa assim tão infundida, uma crença
dentro de cada um de nós, porque a gente tem 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 pecados capitais. Deus construiu o mundo em 7 dias. Então, o número 7 é um número cabalístico forte, né? A pessoa que nasceu no dia 7 ou no mês 7 é uma pessoa muito intuitiva, muito forte, muito dona de si. Não, é uma pessoa que não abaixa a muito sua cabeça, é um pouco de ego elevado, né? Mas voltando para os setênios. Eu sou pior, porque eu sou 3 vezes 7. Eu sou 21. 21, né? Terceiro setênio, imagina. Terceiro setênio é a trindade, né? Então a espiritualidade está em você de todo jeito, não tem como fugir. Né? Mas os setênios não tem como. Os setênios são divididos em 7 anos, como a gente falou. E, gente, é um olhar atento do observador para o indivíduo que permite visualizar o que há no todo. Então, o primeiro ciclo de 7, ele começa do 0 aos 7 anos. É a fase mãe, né? É a fase inicial do ser humano. É onde ele tem o descobrimento da vida. Uma criança de 0 a 7 anos, ela está descobrindo a andar, descobrindo a falar, a sentar sozinha, a escrever, a começar a começar a se socializar com a escola, com a pracinha, né? Onde ela vai começar a ter seus limites de perspecção durante o mundo. E nesse lado do setênio, a presença da mãe é muito forte. Né? Eu vou dar um exemplo que na constelação familiar vocês podem trabalhar muito, só um minuto. Uma crença limitante, por exemplo, o homem, criança, né? Não, homem não chora, você não pode chorar. O homem cresce adulto, ele engole o choro, ele chora, porque ele vem com aquela crença desde os 0 aos 7 anos, entubada pela mãe ou pelo pai dos 14 a 21. Nesse ponto, a constelação familiar, ela tem, assim, eu acho um trabalho belíssimo, porque é uns pontos, eu acho que primordiais que o mundo hoje, né, na fase universalista, está descobrindo que toda doença, toda crença limitante que impede a pessoa de prosperar, né, a sua mudança de vida como um todo, no setor da sua área como um todo, é a fase da criança. É a criança interior ferida, que a gente chama. Né? E é nessa fase dos 0 a 7 anos que a criança está construindo a sua personalidade. Então, o papel da mulher, da mãe, é muito mais forte, é muito mais impressionante, impactante na criação da criança. Né? Pode falar, Marli. Não só a neurociência também está comprovando isso. Eu vou falar devagar, gente, porque está dando retorno. Do 0 aos 7 anos é quando é formado o nosso sistema anímico. Então, é onde é formado os nossos sentimentos. Então, qualquer coisa que ocorra nesse período é o período que mais marca o ser humano em si. Com certeza. Porque dos 8 aos 14, já vai ver um aumento do neocórtex, onde ele vai começar a ver pertencimento no mundo, onde ele vai começar a tentar se relacionar com outras pessoas, além da família, e vem o lado do pai, que a Valéria vai falar um pouco. Agora, a gente vai para a segunda fase do setênio. A segunda fase do setênio é de 7 a 14 anos, é a fase do processo de autoafirmação, a fase do pai. Né? É a autoridade da cobrança do pai, dos professores, né? Porque eles eram de 7 a 14 anos, a criança está estudando, né? Ela está no colégio, ela está na explicadora, ela está no catecismo, ela está numa crença religiosa, ela está seguindo sempre um mentor, né? Tem sempre um mestre ali induzindo e conduzindo o caráter
dessa pessoa de 7 a 14 anos. É nessa fase que a pessoa, ela conclui o seu temperamento e o seu relacionamento com ela e com o mundo, né? Então, de 7 a 14 anos, ela descobre o mundo, ela impõe os seus limites, e de 7 a 14 anos, né, ela conclui o seu temperamento e vê que o mundo é libertário. O que é libertário? Né? É o conjunto... Desculpa, gente. É que eu vim de um resfriado, né? Que eu fiquei assim muito... Olha a palavra. Muito baixo, mas estou me levantando. Então, a palavra libertário, né, é a palavra que eu chamaria final desse setênio de 7 a 14 anos. Né? A palavra libertário, ela vem nada mais do que um movimento que defende a liberdade do princípio central. Quando você defende a sua liberdade, geralmente é o adolescente, né? Começa o pré-adolescente de 10 a 14 anos, eu faço, eu sou, eu quero, eu posso, eu estou indo, né? E nessa fase, ele já começa a entrar na terceira fase do setênio, é quem eu sou, que é dos 14 a 21 anos, né? É a fase dos 14 a 21, o que eu quero da minha vida? O que eu vou trabalhar? O que eu vou ser religiosamente? Com quem eu vou namorar? Né? Com quem eu vou me relacionar? Né? O que eu vou fazer para me sustentar na vida? Então, é a fase da afirmação, mas também a fase do despertar para se auto-reconhecer como pessoa, né? E conhecer o ser humano que ele é. E daí a gente já pula para a fase, né? Para a quarta fase, que é do 21 ao 28 anos, que é a fase do intelecto. Né? Eu digo que essa fase do intelecto é muito engraçado, que a maioria das pessoas com 28 anos não saem de casa. Né? Sai de casa porque casou, ou sai de casa porque vai morar sozinho e já queria sua independência, né? Já tem a sua profissão. Ele vai começar um caminho de responsabilidade com a sua vida, sabendo do que ele tem que fazer para conseguir realizar os seus sonhos, né? Para ele saber, estabelecer um compromisso com o seu sonho e não com sua zona de conforto. E daí ele predestinar a sua caminhada toda, deixando a impulsividade de lado, daquele lado rebelde de 14 a 21, e assumindo o seu papel na sociedade. Daí a gente vai para a quinta fase do setênio, que é a fase de 28 a 35 anos, que é a fase vital, mas é uma fase nostálgica, porque de 28 a 35 anos, a pessoa se cobra muito. Ela se cobra no ponto de eu tenho que ter meu emprego fixo, eu tenho que estar casado, eu tenho que construir família, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter casa própria, eu tenho que ter o meu carro, né? Eu tenho que ter minha casa de praia, eu tenho que ser promovida no emprego, e só aquela frase, eu tenho, mas ela não pensa em si. E nessa fase, dos 28 a 35, já começa a primeira crise existencial do ser humano, né? Ele começa a pensar que todo o materialismo que ele construiu até ali, né, não foi o suficiente para ele. Então, ele procura o quê? Um segundo caminho, que é a espiritualidade, né? E daí a gente vai para o sexto setênio, que é dos 35 ao 42 anos. É a fase interior. É aquela fase que você olha para dentro e diz assim, quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Será que a profissão é certa que eu escolhi? É geralmente nessa fase que as pessoas trocam de profissão, troca de religião, troca de casamento, troca de namorado, assume uma nova cultura. É na fase dos 35 a 42 anos que a pessoa dá um up na vida. Depois ela fala assim, gente, por que eu fiz tudo isso? Ou por que eu vivi aquele tudo lá atrás que não me, assim, não é que não me trouxe bagagem. Tudo na vida é um aprendizado. Seja bom ou ruim. Não existe bom ou ruim. Eu encaro a vida que
toda situação que acontece nessa vida é um aprendizado, seja positiva ou negativa. Ali vai deixar para você um amadurecimento e crescimento daquela fase. É só você tirar o véu e enxergar melhor as coisas de uma maneira mais acrescida. Então, a fase de 35, 42 anos é a sexta fase, né? E quando a gente entra na sexta fase do sétimo setênio, você entra espiritualmente no sistema de Tesla 3, 6 e 9. Então, é uma força espiritual. É uma força matemática infinita. É uma força espiritual muito grande para você ser direcionado a fazer alguma coisa. Gente, quando eu falo espiritual, não é que a pessoa tem que ir para Umbanda, para o Candomblé, para a igreja evangélica, a igreja católica, não. É a pessoa se espiritualizar em si, né? O que eu quero para mim, eu não quero de ruim para o meu próximo. Eu não posso maltratar o meu próximo se eu não quero ser maltratada, né? Eu não posso, por exemplo, estar casada, ou vamos dizer assim, estou namorando sério uma pessoa, tenho 36 anos, estou namorando sério uma pessoa, há 6 anos ele não se decide, se casa, se fica, tá ali namorando, né? Nisso aí, eu vou sair pegando geral sem ele saber. Não, é a fase que você vai decidir a sua vida. É nesse ponto aí que a vida decide, ou você faz ou regride. O que acontece com setênios? Né? A Marli me perguntou isso hoje. Quando você não cumpre o seu papel dentro do ciclo de vida, você vai para o próximo ciclo carregando o anterior. Então, o seu papel no novo ciclo, às vezes, é dobrado, triplicado e assim vai. Né? Porque em cada fase da vida, de 7, você tem que cumprir o seu papel. Então, essa fase, né, do sexto, essa fase sexta do setênio de 35 a 42 anos é uma fase Tesla, que a gente chama, é a fase interior, é o semideus, é onde você descobre quem é você. Porque todos nós somos partículas de Deus, todos nós somos espiritualizados, só que com a mente e o véu aberto, outros não. Quando eu falo véu aberto, gente, é que você tem uma visão, um estudo melhor da vida e de você mesmo. Tá? Mas aí a gente vai para o sétimo setênio. 7 vezes 7 é 49. Então a gente vai de 42 anos ao 49 anos. É a fase do contraste. É nessa fase que você já passou da fase do interior, né? A mudança drástica acontece nessa fase, não tem jeito, 35, 42 anos. Aí você entra na fase do contraste. Pronto. Agora eu vou fazer uma nova faculdade, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de marido, né? Eu vou me desapegar das pessoas que não me fazem bem, né? Eu vou me desapegar do que dizem de mim. O que dizem de mim é problema deles, não é meu, porque eu me conheço, eu me amo. Então, eu sei que eu sou uma pessoa boa e não quero mal para o meu próximo, então se a pessoa não gosta de mim, o problema é dela. Então você desapega de coisas negativas, você desapega de situações mínimas que às vezes ferem o ser humano tão forte que o outro nem imagina. Então, esse desapegar, né, essa fase de contraste, é comum sentir a necessidade do encontro da vida. Aí você para e pensa, hoje eu quero uma nova vida para mim. Essa é a fase do contraste. Aí você vai para o oitavo setênio, que é de 49 a 56 anos. É a fase da inspiração. É a fase universais humanísticas. É a entrega ao outro. É a fase do ensinar. É a fase do positivismo colaborador. A pessoa de 49 a 56 anos é minha fase. Né? Você, a Ana falou que está na mesma fase. Você se doa. Mas aí é que tá, gente. Às vezes a gente se doa demais. Mas você está pronta para receber do universo tudo de bom que ele tem para te dar? Você não pode só se doar. Você também tem que receber. Então você tem que ter a via de mão dupla, tanto doar como receber. E muitas das vezes o não posso fazer, não quero ir com você,
não me liga, não me perturba e assim, etc. Né? A palavra não em determinadas situações é libertador, né? Você se liberta às vezes de uma carga de outras pessoas ou de situações que você nem precisava estar ali, né? Então essa fase de inspiração é a fase do positivismo que vai te levar adiante. Aí a gente entra para o nono setênio, né? Que também é a fase Tesla, é a fase matemática, que é a fase de 56 aos 63 anos. O número 9, ele é fim de ciclo e início de novo na Cabala. Mas o número 7, ele é divina perfeição. Então você entende, você está no nono setênio, que é início e fim de um ciclo, né? No setênio 7, de 7 anos de ciclo de vida, que é a divina perfeição. Então, essa fase é a fase da nova missão, né? A fase de oferecer o que eu aprendi na vida para o outro. É a fase de ensinar. É a fase de você falar tudo que você aprendeu na vida para as outras pessoas. Que muitas das vezes nós somos mestres uns dos outros. Eu acho essa fase de doação, mas é uma fase de doação com integridade. É uma fase de doação consciente do que você pode doar, né? Então, essa fase de 56 a 63 anos de idade, a fase da missão, é a fase do coração cheio de gratidão por tudo que você já conseguiu. Você já conseguiu nessa fase o emprego, a aposentadoria, sua casa, seus filhos casados, seus sobrinhos bem, sua família bem, seus amigos bem. Então você tem assim, uma série de agradecimentos só nessa fase. Porque tudo que você caminhou até aqui, você teve o seu compromisso com êxito. Como eu falei na live passada, desejo, nessa fase da vida, você desejou tudo o que podia e concluiu com sucesso. Né? Você encara nessa fase que não tem mais casca de desejo. Você sabe realmente o desejo. E é nessa fase também que as pessoas continuam sonhando e devem continuar sonhando sempre, independente da idade. Aí a gente vai para a fase final, né? Que é a fase ímpar, que é a fase da complementação de vida, porque você de 57 a 63 anos é a fase da nova missão, que você vai entrar numa vida de ensinar, né, o outro, ser o mestre do outro, né? Você começa a ser espelhos para as outras pessoas, porque são pessoas com sabedoria do que passou pela vida e passa para os outros. E a fase ímpar é dos 70 anos, né? É a fase da contemplação de vida. Contemplação de vida é a sabedoria de todos os assuntos vivido e visto nesse mundo, nesse universo, em 70 anos de vida. É muita coisa, gente. Né? A pessoa que vive... Deixa eu te perguntar uma coisa, Valéria. Sim. Porque assim, a perspectiva de vida no passado era menor do que nós temos hoje. Então, os centênios, ele tem uma perspectiva de 9 vezes 7. E quando se ultrapassa isso, já tem alguma teoria do que ocorre nesses outros centênios que não estão dentro desses 9? O que acontece? Até o setênio ele vai ter a nona fase, né? Que é de 57 a 63 anos, que é a fase da nova missão. Depois a gente chama de fase ímpar, né? A pessoa com 70 anos... Todas as Isso, fase ímpar depois. Por que fase ímpar? É a fase da complementação da vida. A pessoa com 70 anos já realizou tudo que ela queria e está sonhando ainda mais. 70, 77, 91, 98, 105. Né? Aí, quando a pessoa sai de 70 e entra na fase de 77 anos, é a fase do absoluto. Dos 77 anos em diante, é a fase do absoluto. Absoluto por quê? Porque ele está em comunhão com o universo, ele está em comunhão com ele, o entendimento da vida, o entendimento da cultura que ele vive e de tudo que ele planejou e planeja ainda.
Então, a fase do absoluto é viver conformidade à realidade da consciência, sem medo de se entregar, de ser feliz, sem medo de se entregar e de valorizar o tempo. A fase ímpar, eu acho a fase mais linda, porque é a fase que valoriza o tempo. E hoje as pessoas não valorizam o tempo. Gente, você às vezes pode pegar o telefone e ligar para aquela tia que você não fala há anos. Oi, tia, tudo bem com você? Eu te amo. 1 minuto você vai gastar. Tem gente que passa a vida inteira sem dizer eu te amo pro outro. É isso aí. Eu ia entrar nesse pilar, né? Você falar para a pessoa que você gosta, eu te amo, né? É uma palavra forte, como assim, eu te abençoo, né? Você emana uma energia tão bonita para você e para a pessoa que você está dizendo e está falando. Então, eu te amo, eu te abençoo, é a fase do absoluto da vida, que é dos 77 anos, 77 anos, 84 anos, 91, 98, 105. Porque hoje no Brasil a gente está conseguindo, está tendo aí uma população com, se eu não me engano, pelo IBGE, com 20% de pessoas chegando a 110 anos. Né? 20, é muita gente, 110 anos vivendo aqui. Mas por que isso, gente? Daqui a pouco o pessoal está chegando a 200. Porque quando Rodolfo Steiner, né, e os outros cientistas descobriram que a agricultura biodinâmica ia trazer vida para as pessoas, a agricultura biodinâmica, para quem não sabe, né, os alimentos orgânicos, entendeu? Sem agrotóxicos. Né? Então, essa agricultura faz com que as pessoas vivam mais. E antigamente, né, as pessoas não tinham botar, como é que fala? Agrotóxico, como é que fala? Agrotóxico nas plantas, na plantação, né, na agricultura, para poder não ser pega por praga, por bicho, não. A própria natureza, ela tem um papel de inibir que as pragas chegam à agricultura, né, o seu campo Sim. de agricultura. Sim. Então, esse estudo, né, que foi gerado pelo Rudolf Steiner, começou pela agricultura e se inseriu na pedagogia de vida, de viver. E hoje, muito interessante. Sim. Que hoje já estão estudando que as plantas emitem som. Sim. Quando o girassol, que ele pega, ele vai rodando conforme a luz do sol, né? Ele vai emitir sons diferentes durante o dia. Quando você corta a planta, ela faz um som. Quando ela está com fome, que ela está com frente material, ela emite um outro som. Quando ela está com frio, ela emite um som. E aí eu lembro, né, falando, não faz mal para a plantinha, que a plantinha sente. Então isso é muito legal. Tudo que é à nossa volta é vida, é energia. Se é energia, é vida. Se é vida, é energia. Se você, assim, torcer o seu dedo, você não vai chorar, não vai doer? É a mesma coisa você torcer o galho de uma planta, de uma roseira, pegar ali e cortar. Né? Mas tudo isso tem a teoria de como você cortar, de como fazer ela produzir mais. É aí que nasceu a agricultura biodinâmica em cima de Rudolf Steiner e que hoje esse papel do ciclo de 7 anos que eles descobriram no Egito e na China veio se desvencilhando e aprimorou mais ainda para nossas vidas. E, na verdade, quando você deixa de viver um ciclo, né, e você passa por um novo ciclo e carrega o que você não viveu, a pessoa se sente o quê? Cansada. Aí entra em depressão, em angústia, né? Porque eu não consegui o meu emprego, porque eu não consegui minha casa, porque eu não consegui minha família, meu relacionamento dos sonhos. Gente, príncipe encantado, para começar, não existe, né? Porque todos nós
Todos nós temos defeitos e qualidades, e assim você tem que gostar da pessoa, com seus defeitos e qualidades. Ponto final. Mas voltando para os setênios, né? O setênio é o ciclo de 7 anos subliminar a sua vivência num centro melhor da vida. Quando você tem esse entendimento, né, que você tem um ciclo de vida de 7 anos, é onde você vai pesquisar dentro de você o que você quer melhorar. Como eu falei, qual é o meu desejo? O meu desejo é ter a casa para mim, ou é a casca do meu desejo? A casa é para mim e para toda a minha família. Então não é só para mim. Então você tem que encarar a responsabilidade. Aí também já é um conflito muito grande, né, Valéria? Porque assim, porque nem sempre a gente consegue escutar muita coisa interior e, no caso, seguir o que é predestinado para a gente. Aí, como você falou, o ciclo se repetindo, até a gente acertar o que a gente tem que acertar naquele 7 anos. Isso aí. Aí a pessoa fala assim, pô, minha vida tá sempre rodando na mesma coisa, não sai do lugar. Porque você não sai daquele lugar. Você tem que vivenciar, se autorresponsabilizar, se responsabilizar e passar para o novo ciclo, para a nova fase. Né? Quando você tem entendimento de você, quando a pessoa começa a estudar a sua inteligência emocional, o seu lado sombra, o seu lado luz, ela começa a ter inteligência do mundo aqui fora, e nem que tudo que fale é bonito, e nem que tudo que fale é feio. O que o outro pensa é o pensamento dele, o seu pensamento é seu pensamento. Aí você tem entendimento de quê? A autocrítica de alguém sobre mim não me interfere, porque é o que ele pensa de mim, mas eu não sou assim. E ponto. E segue a vida. Porque hoje em dia as pessoas vivem no celular. Essa semana eu estava numa uma conversão espiritual e a gente estava falando do código 66, né? Quando isso ia chegar, e uma das mentoras falou que já chegou, é o celular. Você vai na rua, entra no ônibus, no metrô, todo mundo tá assim, ó. Você vai numa reunião em família, né? Você está beijando prima, aquela coisa, ô fulano, não te vejo, tá todo mundo lá, nem dança. Não dança, não ri, não brinca, não conversa, todo mundo assim, ó. Um dia desse eu estava vendo a live e falou isso mesmo, que o celular era a marca dele. Porque fala que ia marcar e na festa. Isso aí. Então você fica segurando o celular e daqui. No seu terceiro olho. Por isso que a maioria dos pediatras falam que a gente não deve dar a crianças até 3 anos de celular. Por quê? Interfere diretamente no movimento dele. Marli, eu estou recebendo mensagem aqui que travou para algumas pessoas. Não é a nossa internet, depende da internet sua que deve ter travado. Tá? Mas, de qualquer maneira, a Marli vai deixar o vídeo dessa live, de todas as lives, no Instagram dela e também no podcast, né? Isso. Fica gravado aqui no Instagram meu, no Instagram da Valéria, no meu YouTube e o áudio vai pro podcast. Tá bom? Qualquer coisa eu coloco o link para a pessoa entrar. Mas aí, voltando, né? Então, todo dentro dessa estrutura do setênio, né, da antroposofia, dessa ciência, né, dentro de você existe o poder do nada. Dentro de você existe o poder do nada que te permite ser exatamente tudo. Quando a pessoa tem esse entendimento que ela é tudo, ninguém te abala mais. Você não tem autoestima, você não tem baixa autoestima, você não tem depressão, né? Você começa a ter fôlego e ter determinação e coragem para poder fazer o seu sonho se realizar, né? Sair da área de
da área de conforto, né? E começar a botar a mão na massa. Porque o que é a vida, gente? O que é esses ciclos? É ação. Ação de você fazer algo em melhoria de você mesmo. Quando você tem entendimento que você tem que melhorar a si, quando você melhora você, você melhora todo o seu entorno. Então, esse ciclo vem para ajudar a complementar, a você vivenciar a sua vida, a você se conhecer. Já que você tem essas fases da vida, e hoje em dia, graças a Deus, pela internet, né, você tem como estudar tudo isso, você tem que ter pessoas especializadas, como a Marli, que é terapeuta holística, né, como eu também, mas a Marli até mais que eu, porque ela faz muito mais coisa que eu, gente. E esse entendimento, quando você é assim, gente, eu parei na fase do setênio 4, né? Deixa eu ver aqui a fase do setênio 4, perdão, gente. Vamos ver. De 22 a 28 anos, eu preciso de ajuda. Gente, precisar de ajuda é o lado mais humilde do ser humano. E a humildade é o primeiro ápice da sabedoria. Quando você começa a ter a sabedoria do entendimento, que você precisa se autoconhecer, e para isso você sozinho não consegue, você tem os profissionais que possam te ajudar. Né? É nesse ápice que a pessoa vai se direcionar para uma religião e acha que na religião, seja ela qual for, né? Eu vou dar um exemplo aqui, subliminar, porque é o que a gente mais vê, né, Marli? Eu vou para o candomblé que eu vou ficar rico. Né? Sim. Eu vou para a igreja evangélica no culto da prosperidade também. Mas é que eu ouço muito assim, eu vou para o candomblé porque eu vou ficar rico. Eu vou para a igreja universal porque eu vou ser pastor de pastor, eu estou rico. Então a pessoa não está entrando para a religião para se conhecer, ela está entrando pelo lado financeiro. E o dinheiro também é uma energia. E se você não souber trabalhar energia, né? Eu diria, o dinheiro é uma energia eclipsada que nós estamos vivendo daqui a pouco. Porque ele tem a energia total solar e tem a energia anular, que é a matéria e a emoção. Ele mexe com os dois. Né? Quando você tem o equilíbrio dele, você consegue caminhar. Não só o lado material. Mas se não tiver o lado emocional envolvido, o lado do dinheiro, as pessoas pensam que prosperidade é só dinheiro. E não é. A prosperidade é quando você está alinhado com todos os aspectos da sua vida. Isso aí. O emocional é o principal. Porque o emocional ele mexe com o mental e mexe com o físico. Isso. Porque se você não souber controlar emocionalmente, você acaba tendo problemas físicos. Como hoje a gente está com a advento da tecnologia, o número de diabéticos aumentou muito, de hipertensões. Isso é tudo, gente. Não é só alimentação, não. Porque todo mundo bate, alimentação. Mas a própria Bíblia diz que quem envenena não é o que entra pela boca. É o que sai dela. É o que sai dela. Então a gente tem que rever os conceitos e ver o que realmente nos afeta internamente para que a gente possa estar evoluindo e se tornando pessoas melhores. Isso aí. Então o setênio, dentro disso tudo, ele vem ajudar a pessoa, né, a dar um autoconhecimento. E uma coisa que eu acho muito interessante no setênio, quando você tem um entendimento dele, né, a constelação familiar, ela vai justamente na crença limitante que impede a pessoa, né, de prosperar e ter abundância na sua vida, seja em todas as áreas dela, né? Então, por que eu sou o primo pobre, né? Por que eu não consigo estudar?
porque meu emprego não é fixo, porque eu não tenho uma casa própria, porque eu não tenho um relacionamento. Aí você vai naquela fase de 0 a 7 anos, que é o primeiro setênio, e nessa fase, a mãe, que é a solitude, que é o esteio daquela criança, né, embasamento de vida para ela, ela coloca as crenças limitantes. Dinheiro não traz felicidade, você tem que estudar, senão vai ficar burro, né? E isso fica no nosso consciente e depois no nosso inconsciente. E para resolver subconsciente, e para resolver isso, só uma reprogramação mental. Gente, o nosso cérebro, a gente só usa 5%. Você tem matematicamente 95%, você usa 5%, 95% está adormecido. São 95% que você não se descobre, que você não sabe quem você é. Ele não está adormecido, a gente não tem acesso. Você tem acesso quando você entende o conhecimento de estudar e aprender um pouco mais, né? Mas o despertar é complicado. Nem todo mundo está preparado para despertar. O despertar, né? Todo mundo fala assim, ninguém está preparado para despertar, né? O que é o despertar? Nem todos. Né? O despertar é você ter conhecimento de quem você é, do que você veio fazer aqui e qual a sua missão. Aí o pessoal faz o mapa da vida comigo e fala assim, Valéria, qual é a minha missão de vida? Eu pergunto a ele, você sabe qual é a sua missão espiritual? Ele não sabe nem o que é missão de vida, nem o que é missão espiritual. Né? Para começar, a sua missão total é ser feliz. Você veio nesse mundo para ser feliz. Então, a sua missão é ser feliz. Então, você tem os setênios que vai te ajudar a se encontrar e achar um meio melhor de você superar suas crenças limitantes, os traumas deixados, né, pelas fases da vida, e se aprimorar e ser uma pessoa melhor. E nisso tudo aí precisa de quê? De entendimento. Entendimento precisa de estudo. Estudo gera o quê? Sabedoria. Você tendo sabedoria, você tira o véu, que muitas das vezes, vamos falar assim, politicamente, não correto ou correto, deixam vocês como um burro, só com aquilo ali, ó, só enxerga assim, não olha para o lado. É como a galera fala, é o Matrix. Né? Você fica presa na Matrix e você não desperta porque você está indo conforme a massa, né? Isso aí. Se você desvia da você fala diferente da massa, as pessoas falam que você é louco. Mas quem sabe quem é louco? É quem está indo conforme a manada ou quem está se despertando? Quem está se despertando, né? Ele é o louco. Por que eu vou me despertar? Se está todo mundo assim, por que eu tenho que tirar? Por que eu tenho que ir além? Né? É desse jeito. Né? Mas quando você tem o entendimento de você, né, de querer se aprimorar, tudo mais se aprimora. Agora, gente, eu tô falando tudo isso, não é porque as pessoas têm que sair de casa às 28, e essa semana a gente fazendo vamos dizer assim, um repescado, né, na espiritualidade. Teve uma santa alma que falou assim, gente, eu tenho 29 anos, não saio de casa, tem que sair de casa amanhã. Falei, pelo amor de Deus, não é isso que a gente falou. Calma, gente. Né? É com calma, com direcionamento, né? Com firmeza, com vivez de saber o que está fazendo, assumindo a sua responsabilidade para si. Cada vez, né, Valéria? Um dia de cada vez. Gente, eu acho que a gente tem que viver o agora, o presente, porque amanhã não sei se eu vou acordar, entendeu? O que passou 1 minuto atrás, né, às 9 horas, quando a gente começou a fazer a live, já passou, já não vai voltar. Então você tem que viver o presente com responsabilidade, né? Sabendo o que quer, sabendo o que faz, não é magoando, não é machucando o outro, querendo ser melhor do que ele. Ah, porque eu li tantos livros, eu sou melhor, ninguém é melhor que ninguém, já começa por aí. Nós viemos do pó e do pó vamos voltar. Ponto.
Nós É o que eu sempre falo. nascemos pelado e vamos morrer pelado. Então, não Sim, tem essa. a gente só tem o poder para poder modificar nós mesmos. É isso aí. Então, quando a gente se modifica, é se modificar. Automaticamente a gente emite vibrações diferentes. E automaticamente tudo ao nosso redor começa a modificar. Eu sou prova viva disso. Eu tinha muitos conflitos com as pessoas, mas eu vi que os conflitos com as pessoas eram por minha causa, não por causa das pessoas. Porque era eu com os meus sentimentos. Quando eu tomei consciência que o problema não era do outro, era comigo, tudo começou a melhorar. Mas é porque eu me conscientizei disso. Não é, as pessoas muitas vezes pensam, minha mulher tem que mudar, meu marido tem que mudar, ninguém tem que mudar. Quem tem que mudar é você. Quando você se conscientizar disso, que você é a mudança que você quer no mundo, tudo vai viver pleno. Amiga, já são 10 horas. Vamos fazer o sorteio, né? Sim. A minha senha das meninas que estão no grupo, o Borbolete. Você já tem a senha. Aqui, primeira senha. Quem é a senha que vai receber o planner? A gente vai sortear o primeiro planner. O planner? Quem é a gente? Para quem está na live ainda, tem 5 pessoas. Então, são 4 prêmios. A primeira pessoa que escrever Coopere e Práticas Integrativas vai ganhar um prêmio. Eu acho que não é sorteio não, Valéria. O pessoal desistiu. Eu ia fazer o mapa da vida online, gente. Ao vivo com vocês. Ninguém quer fazer o mapa da vida? Desistiram. Escreveram já. Ana Cristina está em todas. Parabéns, Ana. Você está levando uma bagagem de conhecimento que você nem imagina. Estão perguntando qual a senha. A Mônica, qual a senha? Coopere Práticas Integrativas. Vai ganhar o mapa da vida agora. Quem escreveu primeiro. Então, Ana Cristina ganhou o prêmio online. Vou fazer agora. Vou falar para a pessoa agora a sua missão. Se ela escrever aí. Ninguém quer. Então, vamos encerrar. Marli, ninguém quer. Mônica Magalhães, eu já fiz o mapa dela. Já fez? Já. Eu gravo. Então, Mônica, você vai ganhar o planner. Vou te mandar o planner para você ter consciência dos seus sentimentos. O planner é muito legal. Marta Cabreira. A Marta que estava reclamando que estava travando, mas a gente aqui estava conseguindo fazer bem, Marta, a live. Às vezes a sua internet que não estava muito bem. Mônica, entra em contato comigo. Mônica, não fez? Mônica Magalhães? Não fez, Marta? Eu quero. Eu acho que ela não fez, não. É isso aí, Ana. Ser feliz é sua missão. Tem certeza que você fez a Mônica Magalhães? Então faço dela.
Mônica, me dá a sua data de nascimento, dia, mês, ano e hora. Agora. Vai ser online, ao vivo. Nome completo. Está picotando muito, Marli. Pra gente não tá minha mãe. Não tá picotando. Mônica Magalhães. Mônica, tem que dar... Mas o problema é que vai ter gente... A Mônica, pelo jeito que eu conheço ela não vai querer te dar os dados ao vivo. Então tá. Mônica, para me fazer o mapa da vida, entre em contato com a Marli ou comigo, né? Para me pedir seus dados para poder fazer. Ela mandou ali já. Eu preciso da hora. Dados de nascimento. A hora que você nasceu e seu nome completo. Mônica Ribeiro Magalhães. E qual o horário que você nasceu? Esse nome é de casado ou de solteiro? Eu quero perguntar agora. Gente, quando a pessoa, se vocês dar uma dica para vocês, mulheres, né? Você casa, aí você vai mudar, acrescentar o nome do marido. Quando você acrescenta o nome de uma outra pessoa, você carrega toda a energia da árvore genealógica daquela pessoa. Genealógica da pessoa. Putz. Então, a Mônica botou 22 e 10 que ela nasceu. 22 e 10. A hora 22 e 10, Mônica, a partir de 22 horas até 22 e 50, é a hora do descobrimento, tá? Peraí que eu estou escrevendo aqui. Você é do signo, deixa eu ver aqui, 18 de fevereiro, né? Ela é aquariana. Aquariana é aquela pessoa de bem com a vida, né? Nada atrapalha, tá tudo muito bom, livre, leve e solto. Vou fazer esse ascendente agora, só um minutinho. Aqui é papum. Mas todo aquariano, eu gosto muito das pessoas de aquário, porque ele é aquela pessoa assim. Você é do Rio de Janeiro, né, Mônica? Sim. 22 horas que ela nasceu. 22 horas e 10. 22 e 10. Todo aquariano é aquela pessoa assim, exemplo. O chefe tem 2 trabalhos chatos para fazer. Ele chama o leonino. O leonino vai, reclama, resmunga e faz. Aí o aquariano chega, o chefe fala do trabalho chato que tem que fazer. Pô, beleza. Para começar agora, vamos embora. É aquela pessoa super de bem com a vida. Mônica, seu ascendente signo é escorpião, né? Aquariano é um elemento água, uma pessoa que mexe muito com a emoção. Você vai do extremo ao limite, porque escorpiano é ar, né? Então você fica do céu ao inferno nos seus sentimentos. No seu ascendente, é aquariano, você é aquariano com ascendente escorpião, perdão. Então, o seu lado emocional é uma explosão, né? Você vai da água, que a água é pura emoção, e ar é tudo mental, né? Ele pensa muito. Toda pessoa de ar que é escorpiano pensa muito, mas escorpiano tem uma espiritualidade intensa com ele, muito forte. E você está com 71, 50... Está com 52 anos. 52 anos. A sua fase do setênio agora é de ensinar, Mônica. O que você está fazendo para ensinar as pessoas? Você está na fase de inspiração, a fase de ensinar o outro que você já aprendeu, né? Então você é do signo de Aquário, ascendente em Escorpião. Os seus elementos é água e ar, se você quiser pesquisar. Boa noite, professor. Você está no
Você está no nono setênio. Nossa! Esse, assim, é a missão de espiritualidade, né? Que você tem que decidir. E o escorpião, ele é muito espiritualista, né? Ele é aquela pessoa que decide seu lado espiritual. Ele não tem meio termo, não, né? Ou ele vai ou ele racha, né? E o seu lado, né? Vamos dizer, zodíaco, astral, o seu ascendente é escorpião, seu descendente é touro e seu signo oposto é leão. Meu Deus, que mulher explosiva. Te amo, viu, Mônica? Quero brigar com você, não. Te amo muito. Uma pessoa que tem o signo oposto é de aquário, que é água. Tem o signo oposto leão, que é fogo. Minha filha, se você brigar com essa pessoa, você tem um inimigo pro resto da vida. E detalhe, porque o escorpião, ele trabalha no oculto. Então, você é inimigo da pessoa espiritual dela. Hã? Qual a missão espiritual dela? Olha, a sua missão espiritual, né? Você é regida por Plutão. Então, Plutão é aquele planeta que ele ora, ele explode para toda emoção vir à tona e você ter que resolver a situação de um jeito ou de outro. E nesse lado você pega a força de leão, que é seu signo oposto, para resolver. E dentro disso tudo, você procura a sua fé, que é o seu signo escorpião, que ele é pura espiritualidade, é que nem peixe, né? Peixe e escorpião é os signos do zodíaco, são puramente espiritualizados. Eles já nascem, são natos. A espiritualidade é nata dentro deles. Geralmente, pessoas desse signo são umbandistas, candomblé, são reikianos, trabalham com a espiritualidade de diversas formas, tá? E no lado profissional, você é aquela pessoa medonha, porque o aquariano, ele leva, as pessoas falam assim, ela leva a vida tudo na flauta, na brincadeira. E nada, ela tá ali rindo para você e por trás ela sabe tudo o que tem que fazer e realiza. Quando você vê, pum, ela já fez o que tinha que fazer. E a pessoa leva um susto. Como assim? Como ela conseguiu fazer isso? Né? Ela encontrou toda essa força dentro dela. Mônica, a sua missão, né, de vida, vou te dizer já já. Deixa eu ver quem é seu Vênus. Eu vendo seu Vênus, eu vou conseguir dizer para você exatamente o seu lado, tanto profissional como emocional, que é o lado do relacionamento. Né? Vênus é o planeta, sexta-feira, qualquer coisa que queira fazer para Vênus é sexta-feira. Qualquer coisa que queira fazer para expansão, Júpiter, quinta-feira. Como o seu planeta é Plutão, você tem que fazer na quarta-feira. Quero tomar um banho para energizar para me dar energia, me dar fôlego. Quarta-feira, Plutão. Tá? Então, o seu Vênus, meu Deus do céu, está em Capricórnio. Capricórnio é o elemento terra, elemento de fixação. Você, quando está namorando alguém, você fixa por ela. No trabalho, você é aquela pessoa que pega a responsabilidade para si e só entrega quando termina. Né? Então, Mônica, e a casa 3 é touro, né? Seu Vênus está em Capricórnio, no lado amoroso, e no profissional na casa 3, que é touro. Touro é aquela pessoa assim que segue a vida, touro é elemento terra, né? É também terra e Capricórnio, então você tem assim a alvidez de fixar a sua presença. Onde você chega, todo mundo sabe, né? Tanto no trabalho... Tá indo, Mônica, não. Ela não te conhece, mas eu te conheço. Tá batendo tudo. Depois, Mônica, eu vou fazer o mapa completo e vou mandar para você, tá? Eu falei assim, o básico, isso é só o básico, tá? Para você ter entendimento, né? Agora, a gente fala muito na astrologia hermética, né? O seu Vênus, que é o lado amoroso e o lado profissional, e o Sol, né? Que o seu Sol está em Escorpião.
O Sol, quando a gente fala o seu Sol, é seu ascendente, Escorpião. E seu signo oposto, Leão. Então, muitas das vezes, você tem que abaixar o seu orgulho para poder você conseguir o que você quer. Tá bom? Agora, vamos lá. Deixa eu ver o fundo do seu céu, né? Que é ele que vai dizer para você, o fundo do céu, o que você precisa mudar. Já que você está no nono setênio, né? Da inspiração. Além de você estar na fase de ter que dar aula para alguém, aula de alguma coisa, né? Nossa, o seu sol está em Aquário, na casa 5, que é Leão. Mulher, o que você quer da vida, Senhor? Você é uma pessoa abençoada como todo mundo é. Seu signo oposto é Leão. A casa 5 sua, da profissão, da prosperidade, é Leão. Você só não embarca nas coisas que você quer porque você fica lá atrás no Escorpião. Escorpião, eu não anotei aqui, peraí. Você é de Aquário, Escorpião. É que eu penso tão rápido, aí vai coisando, eu tenho que ir anotando aqui no papelzinho para poder voltar a falar, entendeu? Senão eu me perco. Você é Aquário, o signo oposto é Leão, descendente, e o signo Sol Aquário, casa 5 Leão. Só um minutinho, Mônica. Mas depois eu vou te mandar detalhado, Mônica. Em 19 minutos. Em 19 minutos falei um pouco da vida da Mônica, né? Pelo pouco que eu conheço, ela conheço há uns 20 anos. Você falou muita coisa aí que eu, como amiga dela, eu falei que é ela mesmo. Ela mesmo? Ai, meu Deus. Mônica, o seu fundo do céu, que é o seu lado emocional, que a gente chama assim, o lado Lilith. Lilith foi a primeira mulher de Adão, né? E que que na astrologia ela mexe com o nosso fundo emocional. Aquele eu que está lá dentro, que você tem medo de mexer. É essa, né? Está em Aquário. Então, Aquário é elemento água, então é muita emoção reprimida, muita emoção escondida. Tem muita coisa para botar aí para fora e renascer, viu? Tá na hora de você repaginar, tá na hora de você tá carregando ciclos de setênios de outros passados seus, tá na hora de você dar aquele up, né? Dar um tapa no visual. Hoje eu vou me maquiar, vou trocar de brinco, vou botar uma blusa diferente. Hoje eu vou me amar. O princípio de tudo aqui hoje para você, Mônica, é você aprender a se amar. Daí em diante, tudo vai melhorar, tá bom? E eu vou te mandar um mapa para você, tá ok? Mas desperta, Mônica. Em 19 minutos eu falei sua vida. Um pouco. 21 minutos. 3 ciclos de 7. 3 ciclos de 7. Então encerrou aí. Já entrei no Tesla, né? Então tá ótimo. Até porque, gente, né? A gente está entrando, a gente já está na energia. Vocês sabem que o mapa da vida que eu faço, eu mexo com energia cabalística e energia hermética. A energia hermética, ela vem desde lá de Atlanta, do Egito. Então, 10 dias antes de amanhã, do dia 20, a gente já está na energia do eclipse. E hoje a energia está passando, né? Então está cada vez mais forte, porque o eclipse hoje vai ser 1h12 da manhã. A gente não consegue ver no Brasil, só vai conseguir, por incrível que pareça, ver na Áustria, né? E a gente está falando do Rudolf Stein, que é australiano, né? Só vai conseguir ver lá e na China. Olha só o efeito. Não, olha só o efeito, Marli. Politicamente, na Áustria você vai ver o eclipse solar. Na China você vai ver o eclipse anular. Por quê? Hoje nós estamos entrando no eclipse híbrido,
E esse eclipse híbrico, ele só acontece de 70 a 77 anos. A live hoje não foi coincidência. Nada na nossa vida é coincidência, né, amiga? Né? Eu cismei com esse tema. Falei com você, eu sei que você embarca nas minhas loucuras. E foi. Espero que as pessoas que tenham assistido tenham tirado algo de bom. Que essa é o intuito da gente estar fazendo live. Isso. E assim, eu queria fechar com uma frase, que essa teoria do centênio nos permite refletir sobre a fase do desenvolvimento atual, que temos que sempre melhorar algo e que na frente tem sempre algo maior. E muitas vezes a gente não acredita nisso. Eu costumo dizer, se você tem um desejo ardente no seu coração, é porque você pode realizar. O impossível é impossível até que alguém faça. Então, o que a gente tenta levar para vocês aqui, acredite na sua missão. Acredite que você pode fazer. Não escute as críticas negativas. Faça seus ouvidos para isso. Olha para frente e segue a sua missão de vida. Porque aí você vai encontrar. Qual é a missão de vida? Ser feliz. Ser feliz. Gente, boa noite. Muito obrigada pelo carinho de todos. Eu vi que essa live hoje, realmente, eu falei para a Marli que ia atender um público maior e atendeu, tá? Eu estava contabilizando aqui, a gente teve 25 pessoas na live. Foi entrando e saindo, totalizou 25 pessoas. Então, essa mensagem de hoje chegou para muita gente, vai chegar para muito mais pessoas no tempo certo, na hora certa do entendimento de cada um. E agradecer a Mônica Ribeiro Magalhães, que fez esse mapa da vida online conosco, né? Agradecer as outras pessoas também, que foi a Ana Cristina, né? Que ganhou o Planner, e as outras pessoas dos outros dois Planner, né? Só não teve o sorteio da... A gente parou de fazer sorteio. Você começou a fazer o mapa da vida. Então fala de novo a senha, tem gente entrando na live. Coopere e práticas interativas. A senha é Coopere e prática interativa do sorteio. Vai ganhar mais um planner e a segunda pessoa vai ganhar uma sessão online gratuita comigo. Gente, vamos lá. 2 sorteios. Uma reunião online com a Marli e um planner, né? A senha é Coopere e práticas integrativas. Ninguém mais quer? Gente, é o que eu digo. Você tá pronta para receber. Assim, o mantra que eu Você já ganhou. Tá sorteando mais um, mais 2. Teve mais um. Esteve. Esse vai ser o quê? Entra em contato. Vai ganhar um planner. Entre em contato comigo pelo direct. Para eu estar te passando o play. Tá, e falta mais um sorteio. Falta mais um para fechar, gente. Vamos lá. Coopere prática interativa online comigo.
Consulta com a Marli, gente. Vocês vão descobrir seus traumas, vão Boa conseguir noite, ter essa boa noite, oportunidade. Nádia. Boa noite, nega Nádia. Gente, vamos embora. Nádia, que é uma consulta online, Nádia. A senha é Copelli Práticas Integrativas. Vamos lá, gente. A Nádia é sorteada da última, né? Foi a Nádia? Rosana não tá aqui, Ana. Esteve a Rosana. Legal. Esteve a Rosana? Que legal. Não sei quem é, mas parabéns. É o paciente minha também. Ana Cristina é a paciente. A Rosana é uma paciente, já está lá no grupo, Bom Colégio. Gente, as pessoas perderam o sorteio. Então não tem mais. Perderam o sorteio. Nádia, depois eu vou chamar a Nádia no privado, eu vou dar essa consulta para você. Então, fechou. O PLN para Ana Cristina teve a constelação para a Nádia, o mapa da vida com Mônica, que a gente já começou, e eu vou mandar para ela tudo bonitinho, ok? Meus amores, obrigada pela audiência. Logo após o término da live, ela vai ficar no podcast Bom Colégio, que vocês podem estar ouvindo. E na próxima semana nós vamos estar vendo um novo tema para a gente estar aqui trazendo mais conhecimento para vocês. Que o nosso intuito é despertar a consciência de vocês. Porque se vocês não se conscientizarem do que vocês sentem, vocês nunca vão curar. Então vamos, borbolete-se, saia do casulo. Isso aí. Obrigada mais uma vez, minha irmã. Namastê. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Boa noite a todos. Muito obrigada por tudo, pela presença e energia de vocês. Foi uma live e uma noite maravilhosa com todos. Né? Eu termino essa noite dizendo um mantra para vocês. Eu vi que um sorteio de 4 coisas as pessoas não estão prontas para receber. Então, o mantra hoje é: eu estou pronta para receber toda a prosperidade e abundância na minha vida. Eu estou pronta para receber toda a prosperidade e abundância na minha vida. Eu estou pronta para receber toda a prosperidade e abundância na minha vida. E eu quero que faça Está feito. E eu termino assim, gente. Dentro de você tem um poder do nada que te permite ser exatamente tudo. Tudo! Obrigada. Um beijo, minha irmã. Beijo, fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima.